Lucas, capítulo de número 8. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Eu vou ler o verso de número 1 e depois os versos 22 em diante. Lucas 8, 1. Jesus, irmãos, ele veio para todos. Jesus veio para alcançar todas as pessoas. E todas as pessoas que Jesus alcançou, ele transformou essas pessoas para melhor. É o que nós vamos ver aqui neste capítulo 8 do Evangelho de Lucas. 8:1 e depois 8:22 em diante. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Verso 22. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento ao lago, correndo eles o perigo de naufragar. Algumas Bíblias diz sobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Então rumaram para a terra dos Gadarenos, fronteira da Galileia. E logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia e nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele e, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo ele despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. E perguntou Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e também pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram todos dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunviança dos Gadarenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para a tua casa
conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Último verso. E ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eu já falei algumas vezes nesse texto sobre uma outra ótica, sobre um outro prisma. Hoje eu quero comentar com os irmãos a transformação que Jesus sempre faz e o cuidado que ele tem em alcançar todas as pessoas. Os planos de Deus normalmente são diferentes dos nossos. Toda a ação de Deus em nós, para nós, todo o agir de Deus em nós, tem como objetivo mudar as nossas vidas sempre para melhor. Não há, irmãos, a mínima possibilidade de encontrarmos nas Escrituras um contato de Jesus com alguém, um contato de Deus com alguém que se coloque à disposição dele, que ele não tenha mudado para melhor. Não há essa possibilidade. E na maioria das vezes nós não compreendemos, nós muitas vezes não estamos preparados para as mudanças que Deus tem para as nossas vidas. É comum da nossa própria parte nos acostumarmos com as rotinas. É comum nós nos adequarmos às situações. É comum que nós entendamos que as coisas não devem mudar. Mas Deus, muitas vezes e em muitas situações, quer mudar as nossas vidas para que nós possamos entender que os planos dele, de fato, são diferentes dos nossos. Às vezes, nós queremos uma coisa e Deus quer outra. Normalmente, nós, na nossa deficiência, na nossa fraqueza, nós não conseguimos entender que é Deus quem está no comando, no controle, no poder, na autoridade de tudo que acontece na minha, na sua, nas nossas vidas. E é interessante esse texto, porque ele começa aí no capítulo 8, dando sequência a Atos do capítulo 7. Então, o assunto em geral aqui é que Jesus estava pregando o evangelho na região da Galileia. Jesus começa o seu ministério lá em Caná, com a transformação da água em vinho. E ele começa, segundo o texto, a sair de aldeia em aldeia, de vila em vila, de cidade em cidade. E ele vai subindo ali para a região da Galileia. Ele passa por Naim, ele passa sai de Caná, passa por Naim, vai a Cafarnaum, e ele começa a pregar, a ensinar, a instruir as pessoas no reino de Deus, sobre as coisas do reino de Deus. E ele inicia o seu ministério entre o seu próprio povo, entre os judeus. E o texto nos mostra que os discípulos estão com ele. Desde o chamado, né? Lá em Marcos capítulo 3, tem o chamado de Jesus para os apóstolos. E a partir dali, eles estão andando com Jesus, e aí eu chamo a atenção dos irmãos. Como é bom estar na companhia de Jesus. Como é gostoso. E eu tento entender a posição desses apóstolos. Quando houve, já nós vamos ver, um ato de transformação, um ato de mudança da parte de Jesus. E eu disse aos irmãos que nós estamos acostumados com o cotidiano. Nós estamos acostumados com o nosso dia a dia. Então veja, Jesus os chama
E eles passam a conviver com Jesus todos os dias. E Jesus sai pregando o evangelho do reino para o seu próprio povo, para os judeus. E os apóstolos participam desse ministério. E eles estão alegres, eles estão contentes, porque onde Jesus vai, eles estão indo junto. E eles veem e participam, inclusive, de curas, de sinais, de maravilhas, de pessoas que estão tendo, judeus, suas vidas agora renovadas, seus votos para com Deus renovados. E os apóstolos, que também são judeus, estão muito contentes com isso. Estão satisfeitos com essa rotina de todos os dias, acordar de manhã, junto com Jesus, sair pelas aldeias, sair pelas vilas, sair pelas cidades, pregando o evangelho, pregando o amor de Deus. E eles estão entusiasmados com tudo isso. Gostoso. Quem não gostaria de ter feito parte do colegiado? Quem não gostaria de ser um desses 12. E a rotina continua lá desde o capítulo 6, 7, e eles estão sempre fazendo as mesmas coisas nos lugares aonde habitam os judeus. E repito, então ele sobe para a região da Galileia, mas observe, irmãos, de repente, que é o capítulo 8, a partir do verso 22. Eles estavam indo para a região mais avançada da Galileia e, de repente, Jesus muda a rota, Jesus muda o trajeto, Jesus muda as pessoas que ele queria atender. Observe que ele simplesmente, em um dado momento, sem avisar os discípulos, sem fazer uma reunião, ele simplesmente para e diz o seguinte para eles: passemos para a outra banda do mar da Galileia. E por que é que Jesus faz isso? Estava tão bom, estava tão gostoso. Nós já estávamos acostumando com a rotina de ir visitar nossos compatrícios judeus, nossos irmãos, nossos compatriotas. Eles estão, muitos até, aceitando a palavra de Jesus, mas Jesus sabia o que os apóstolos não sabiam, daí a minha fala inicial: nós não sabemos o que Deus tem para nós, nossos pensamentos, a Bíblia nos orienta a isso, que os nossos caminhos, os nossos pensamentos, as nossas ações não são iguais os pensamentos, os caminhos e as ações de Deus para conosco. E eu fico imaginando, de repente, não é? Jesus diz para eles: vamos para o outro lado do mar da Galileia. Do outro lado do mar da Galileia é uma região chamada Decápolis. É uma região onde tem 10 cidades que a maior parte dos habitantes não são judeus. São gentios, são pessoas que não pertencem à nação judaica. E isso, irmãos, causou primariamente uma confusão na mente dos apóstolos. Observe, eu entendo que eles ficaram, talvez, conversando um com o outro, falando um com o outro, porque é normal entre nós, irmãos, criticarmos uma mudança quando ela acontece repentinamente. Uma mudança no nosso ambiente profissional, uma mudança no nosso ambiente familiar, uma mudança até mesmo na nossa vida espiritual, como servos de Deus. Mas nós precisamos entender que por trás desta mudança está, muitas vezes, e no caso aqui é isso, está a mão de Deus, está a vontade de Deus, está o propósito de Deus, que é maior do que o nosso. E os apóstolos não estavam entendendo assim, não estavam entendendo isso, e com certeza eles podem ter comentado entre si: o que é que nós vamos fazer em Gadara? O que Jesus
vai xeretar em Gadara. Nós não temos parentes em Gadara. Os gadarenos não são benquistos e bem vistos. Os gadarenos não fazem parte da nossa comunidade, não faz parte da nossa nação. O que é que Jesus, isso os discípulos poderiam ter confabulado, conversado entre si, e se não conversaram, eu afirmo aos irmãos que pensaram muitas coisas, porque a princípio eles não estavam concordando, eles não estavam querendo de jeito nenhum ir para a região de Gadara. E entram no barco. Jesus mandou, ele ordenou, entram no barco contrariados, contra a vontade deles. E interessante Jesus, né, irmão? Chama eles, entra no barco com eles, claro, mas o que diz o texto que Jesus foi fazer? Foi tirar um cochilo. Entrou no barco e foi dormir. Isso aqui nos mostra quem é Jesus. A certeza de que ele iria, junto com os apóstolos, chegar do outro lado, que é Gadara. Ele simplesmente está tranquilo. Sua alma está em paz. Sua mente está tranquila. Seu propósito é salvar almas também do outro lado. Levar o evangelho do reino para outras pessoas. Então Jesus está tranquilo. Quem está fazendo as coisas corretamente, quem está na verdade, quem está em comunhão com Deus, descansa em paz. E Jesus deitou, dormiu e de repente o texto diz que veio uma tempestade. E isso causou nos apóstolos medo, pavor. Talvez, irmãos, de novo, o texto é para a gente analisar, para a gente interpretar, para a gente confabular com ele. Talvez entre eles começaram alguns comentários tipo assim, ó. Você sabe que tem gente que vê coisa onde não tem coisa, né? Tem gente que interpreta as coisas erroneamente. Talvez eles comentaram entre si, ó, essa tempestade é Deus falando que a gente não devia fazer essa viagem. Está vendo? Aí, ó. Saímos lá da nossa região, da nossa zona de comunidade judaica, saímos do meio dos nossos irmãos. Jesus inventou essa viagem para Gadara, mas olha aí, Deus não está aprovando, Deus não está se agradando. Olha a tempestade. E nós até corremos agora risco de morte. E Jesus, o que é que está fazendo? Está dormindo. Pode ser que eles comentaram. Mas que coisa maravilhosa. Quando eles vão despertar Jesus, quando eles acordam Jesus. Observe, irmãos, Jesus não esbraveja com eles. Jesus não grita. Jesus não os trata com autoritarismo. Jesus simplesmente percebe que eles estão apavorados, que eles estão com medo até de morrer, que eles acham que o barco vai naufragar. E aqui nós aprendemos várias coisas para aplicarmos nas nossas vidas. A ideia aqui é entendermos que se Jesus está no barco, não há mar revolto que possa acabar com a nossa vida. Se Jesus está no barco da minha vida, da sua vida, da nossa família, da nossa igreja, do nosso meio, não há tempestade que possa ser maior do que Ele. Porque Ele é Deus. Ele tem poder. Ele tem autoridade. E Ele fala com a natureza. Ele simplesmente levanta e diz para o mar, cala-te. E diz para a tempestade, aquieta-te. E o texto diz que tudo se fez bonança. Aonde Jesus está. Pode até ter algum intempere, pode até acontecer alguma coisa que inquiete, pode até, antes de Jesus agir, haver algum descontrole, alguma inquietação, mas quando ele dá uma ordem, quando ele fala, tudo se faz calmaria, tudo se faz
bonança. E eles vão. Eles continuam a jornada e chegam lá do outro lado. E inexplicavelmente, Jesus, Deus, cuida de nós, muitas vezes, sem nós percebermos a ação dele sobre as nossas vidas. Olha o que acontece. Irmãos, nós temos que ter esta certeza. Deus toma providências para cuidar de mim. Deus toma providências para cuidar de você. Deus toma providências para cuidar desta igreja. Deus toma providências para cuidar da sua família. Nós muitas vezes não vemos, não percebemos, não atentamos, às vezes até demoramos para sentir, observar o atuar de Deus em nossa volta. Muitas vezes nós demoramos para ver na nossa linguagem, demoramos até a ficha cair e vemos que é Deus quem está atuando. E aqui, o sentido do que eu estou pregando aos irmãos, falando aos irmãos, é o desconforto que as mudanças trazem para as nossas vidas. Porque nós não estamos acostumados com mudanças. Mas Deus sempre muda a situação para melhor. Olha o que acontece. Jesus então chega junto com eles lá em Gadara, cruza o mar da Galileia, e quando eles chegam lá na cidade, na região chamada Gadara, o que acontece? O texto diz que um homem, um gadareno, e olha, esse gadareno aqui não é uma pessoa qualquer. Não é um indivíduo normal. Não é uma pessoa que estava esperando Jesus. Não. Esse homem está fora do seu juízo, porque está endemoniado, está possuído por demônios. Esse homem não tinha a mínima ideia do que se passou no mar com Jesus e os apóstolos. Esse homem, na verdade, nem identificava quem era Jesus, não sabia quem era Jesus. Mas ele é impelido a correr ao encontro de Jesus. E aí o texto então nos diz que ele se curva, ele cai aos pés de Jesus, e Jesus então realiza este grande milagre, que não é este o foco aqui, não é o milagre em si da libertação, sim é um grande milagre, mas não é esse o foco. A ideia é nós entendermos que aonde Jesus chega, onde ele opera, onde ele atua, há uma grande transformação, e isso vai acontecer com este homem agora. Jesus então liberta esse homem da escravidão do inimigo. Jesus expulsa esses demônios deste homem. E veja o que o texto diz. Esse homem não estava com a sua família na sua casa, morava nos sepulcros, no cemitério, estava sujo, estava nu e não tinha noção nenhuma do que ele fazia, do que ele falava e como ele vivia. Mas aonde Jesus chega, as pessoas que têm a oportunidade de ter contato com Jesus são transformadas, são abençoadas, são atendidas, são assistidas, são recebidas, porque Jesus jamais lançará uma alma afora que ele chegue até ele. E não foi diferente com esse homem. E aí o que acontece? Jesus então o liberta. Nesse aspecto, o texto está dizendo para mim e para você que muitas vezes nós não percebemos. Esse homem, irmão, não estava percebendo nada, ele não sabia de nada, ele está fora de si. Mas Jesus o liberta. E aí eu fico, às vezes, procurando algum detalhe. De vez em quando me dá uns tiques assim, eu estou olhando e falo, não, peraí, mas que coisa interessante, isso aqui aconteceu, mas tem coisas por trás disso aqui. Por exemplo, Jesus liberta esse homem dos demônios. De repente, o texto vai nos informar, a partir do verso 22, que esse homem já está vestido
em seu juízo perfeito, em paz, sentado aos pés de Jesus, com certeza, ouvindo as orientações que Jesus estava passando para ele. Então, já houve uma transformação. Este homem agora sabe quem ele é. Ele sabe que ele tem uma família. Então, o que eu estou chamando a atenção dos irmãos é entendermos que no momento em que Jesus o liberta, no momento em que os demônios são expulsos deste homem por Jesus, a sua mente voltou a funcionar. Ele lembrou o nome dele, ele sabia onde ele morava, ele sabia que tinha pai, mãe, irmãos, e eu estou conjecturando aqui, estou montando o caso, e com certeza ele pediu para um dos apóstolos, ou alguém que estava ali vendo a ação de Jesus, ele pediu para estas pessoas irem buscar roupa na casa dele para ele poder se vestir. Ah, pastor, mas não está escrito, não precisa. Não precisa, porque o texto logo na sequência diz que ele estava vestido em seu próprio raciocínio, sentado aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. Então já houve aqui um milagre, uma mudança maravilhosa. Mas olha só a sequência dos acontecimentos. E eu disse no início, muitas vezes as pessoas não estão preparadas para as mudanças que Deus quer fazer em suas vidas. A notícia correu. Os porcos que se precipitaram lá no penhasco, no abismo, era de alguém. E a Bíblia diz que quem presenciou isso, ou seja, quem presenciou Jesus libertando aquele homem dos demônios e vendo que os porcos se precipitaram no despenhadeiro abaixo e morreram afogados, correram para a cidade para anunciar o que estava acontecendo. E o texto, por 4 vezes, vai dizer que houve temor, houve medo, houve espanto da parte das pessoas que presenciaram e daqueles que ouviram o que estes presenciaram. Então as pessoas contaram o que tinha acontecido e o texto diz que eles todos ficaram com medo. E medo de Jesus, tá? Dá para imaginar uma coisa dessa, pastor, irmãos? Pessoas estavam com medo de ir ver Jesus e falar com Jesus. Irmãos, me permita. Eu acho que cada um de nós aqui daríamos tudo para ter Jesus na nossa casa pelo menos um dia. Hein, Maiosa? Acho que todos nós aqui, eu acho que não caberia em nós mesmos a alegria de poder receber Jesus. Você já imaginou? Eu não vou nem na minha casa, que eu vou fazer que nem um centurião, não sou digno. Mas aqui, na igreja, se houvesse a possibilidade, agora eu digo literalmente, de Jesus vir aqui, estar aqui, ó irmão, tinha gente aqui até, sei lá, esse telhado aqui, acho que, eu não sei que, como nós gostaríamos de ter Jesus próximo de nós, de ver Jesus adentrar essas portas, que alegria, como nós não ficaríamos alegres. Só que não é isso que o texto está nos mostrando. Jesus quer transformar todos. Todas as pessoas que se aproximarem de Jesus, Jesus quer transformar. E transformar para melhor. Mas eu digo aos irmãos, nem todas as pessoas querem ser transformadas por Jesus. Nem todo mundo aceita a mudança que Ele quer fazer na vida das pessoas. E o texto me chamou muito a atenção isso. Que eles ficaram com medo de ir até Jesus. Mas foram. E eu também fiquei perguntando, mas por quê? Está aí no verso 35, né? Por que esse temor? Por que ficaram com medo de Jesus? E eu tentei encontrar algumas explicações. A primeira delas, que eu penso, é que eles ficaram com medo
de Jesus continuar libertando pessoas do demônio, do mal, do diabo, enfim, e esses demônios entrarem em bois, entrar em outros porcos, sei lá, e causar algum prejuízo para eles. Então, o primeiro pensamento que veio à minha mente as pessoas estavam com medo de tomar prejuízo, porque Jesus ia continuar realizando sinais, maravilhas e milagres, e eles poderiam achar que o prejuízo financeiro seria grande. Segundo ponto é que pode ser, por ser uma região de gentios, eles poderiam crer em outros deuses, e essa crendice em outros deuses levaram eles a pensar o seguinte: se Jesus continuar no nosso meio, se ele tentar entrar na nossa cidade, os deuses vão nos punir por causa da presença dele. E sabe o que é que eles fizeram, irmãos? Isso é impressionante para mim no texto. Eles simplesmente disseram para Jesus: se retira de nós. Traduzindo aqui para os nossos dias: vaza, vai embora, nós não queremos você aqui. É como se ele dissesse: pelo amor de Deus, suma da nossa frente. Você já pensou numa coisa dessa? Já parou para pensar que os moradores dessa cidade não queriam a presença de Jesus de maneira nenhuma? Contraste, não? Que não tinha consciência própria quando vai ao encontro de Jesus, o endemoniado, não está no seu juízo próprio, não consegue definir as coisas, mas vai correndo e é liberto e é abençoado por Jesus. Os outros, em sã consciência, em plena faculdade, não quiseram a presença de Jesus. E eu concluo dizendo aos irmãos o seguinte: o que eu pude aprender nesse texto, e quero aplicar à minha vida, e quero compartilhar com os irmãos, é o seguinte: primeiro, se Jesus está mudando alguma coisa na trajetória da sua vida, da minha vida, precisamos aceitar sem questionamento. Mesmo que nós não venhamos entender a princípio. É comum, é normal, é aceitável. Nós não entendemos, nós acharmos que não está certo, que Deus não deveria fazer assim, mas nós precisamos lembrar que Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é presciente, Ele é santo, Ele é justo, Ele é bom. Ele é fiel e não vai fazer nada errado, nem na minha, nem na sua, nem na nossa vida. Então, a primeira coisa, estamos numa rotina, estamos num trajeto, estamos exercendo o nosso ministério, estamos com a nossa vida absolutamente dentro do nosso ver, da nossa visão adequada. Mas se Jesus, se Deus quiser mudar a trajetória, o trajeto, nós precisamos aceitar sem questionar. Segundo, os apóstolos lá no Mar da Galileia, na hora da tempestade, confiaram em si mesmos. A princípio, eram pescadores. Então, o texto está nos ensinando que se nós confiarmos em nós mesmos, o medo da morte vai chegar. As coisas podem dar erradas quando nós achamos que já somos autossuficientes. Mas veja, quando nós entregamos a questão nas mãos de Deus, quando nós entregamos e confiamos em Jesus, tudo se faz bonança. Tudo se resolve da melhor maneira. E por último, Ele transforma e transforma para melhor. Transformou a vida daquele gadareno. E quando ele sai de Gadara, este homem tem tanta convicção da sua fé em Cristo, da obra redentora, da obra transformadora que Jesus fez em sua vida, que ele pede, ele roga a Jesus que Jesus o deixasse segui-lo. E Jesus diz: não,
Você precisa ficar aqui. Porque você vai anunciar, principalmente para os seus, o grande amor que Deus exerceu em sua vida. A grande obra, a grande transformação que Deus fez em sua vida. Você precisa testemunhar isso. E eu encerro dizendo aos irmãos, nós não podemos ser como os gadarenos. Não podemos ter medo nem da tempestade e de nenhum outro acontecimento, porque Jesus está no barco da sua vida. Jesus está no barco da sua família. Jesus está no barco lá do teu trabalho. Jesus está no barco aqui na nossa igreja. E não importa os intempéries, não importa os acontecimentos externos. Os discípulos ficaram com medo de morrer porque em alguns instantes passou na sua mente, eles esqueceram que Jesus estava no barco. Ou seja, se Jesus está conosco, se Jesus está no nosso meio, se Jesus está no nosso barco, o barco vai chegar no destino que Ele mesmo propôs. Amém, queridos? Então Deus sempre vai transformar as nossas situações para melhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que nós jamais tenhamos medo da presença de Jesus. Porque a presença dele nos traz paz, nos traz segurança, nos traz alegria, nos traz o amor, a misericórdia e a presença do nosso Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.